Vamos repercutir a decisão da Suprema Corte Americana e a reação do presidente dos Estados Unidos agora com José Veloso, presidente da ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Tudo bem, presidente? Bem-vindo ao nosso plantão do Agora CNN. Bom, eu queria saber da reação do setor, primeiro, sobre a decisão da Suprema Corte e a expectativa agora sobre o novo anúncio de Trump de uma tarifa global de 15%. Boa tarde, Tainá. É um prazer estar com você aqui, com a sua plateia. Olha, nós recebemos a notícia com bastante alegria, porque o setor de máquinas e equipamentos é o setor que foi mais afetado pelo tarifaço, né? Nós estamos desde o início, desde lá do primeiro anúncio, é, no ano passado, em julho do ano passado, dia 9 de julho, né? Algumas exceções foram dadas, o setor de máquinas não entrou nas exceções, porque o nosso setor, por dois motivos. Primeiro, porque ele não compõe o índice de inflação, então não está na carestia do consumidor americano diretamente, porque nós vendemos bens de capital e não bens de consumo. E o presidente Trump, ele combateu a inflação quando ele deu aquelas exceções. E outro ponto é que os Estados Unidos deu exceção para produto que eles não produzem localmente, que eles necessitam e não têm produção. Máquinas e equipamentos, nós concorremos com os americanos. Inclusive, mesmo antes do tarifaço, o Brasil importava mais máquinas do que exportava. Embora seja um grande volume que nós exportamos, 4 bilhões de dólares antes do tarifaço, o Brasil ainda importava um pouco mais do que isso. Então, por sermos concorrentes e por não estarmos influindo com a inflação, nós ficamos de fora. Então, ouvimos com alegria. No entanto, sabemos que os Estados Unidos vão continuar procurando tarifar produtos de outros países, como é o caso do Brasil. Então, aqui no Brasil, nós agora estamos com uma tarifa de 15%. Veja só a insegurança jurídica que os Estados Unidos têm hoje, né? Ontem, começou o dia de ontem, tínhamos tarifa de 50%. No final do dia de ontem, tínhamos uma tarifa de zero, de 10%. E hoje temos uma tarifa de 15%. Então, todos os dias, isso está mudando. Você falou agora da seção 301. Eu acho, na nossa opinião, da ABMAC, na minha opinião, que os Estados Unidos vai lançar a mão da seção 301, que investiga comércio desleal desses produtos que você acabou de citar, para elevar a tarifa com o Brasil. Seria, portanto, presidente, né, justificar de alguma forma essas tarifas que vão ser implementadas. O ministro da Fazenda, o senhor deve ter ouvido também, se manifestou, falou sobre competitividade de maneira mais ampla, né, de que não afeta diretamente a competitividade do Brasil. O senhor concorda com essa declaração? É algo que reverbera também no ministro do Comércio, já havia se manifestado nesses mesmos termos que o ministro da Fazenda. Sim, se a gente olhar o momento de agora, que a tarifa, a partir do dia 24, semana que vem, começa em 15%, quer dizer, ela vem de 50% para 15%, mas 15% é para o mundo todo, e antes a gente tinha uma tarifa mais alta do que os nossos concorrentes internacionais, e principalmente os nossos concorrentes dentro dos Estados Unidos, a gente tinha uma falta de competitividade grande. Essa agora se elimina. Mas só que nós não podemos olhar o tema assim no dia de hoje, porque os Estados Unidos e o governo Trump ele tem modificado suas políticas constantemente e existem sim possibilidades de vir a tarifar o Brasil mais do que outros países, como eu falei no caso da 301. Se o Brasil perder essa disputa e na minha previsão o resultado da 301 vai ser em maio, no próximo maio ou um pouquinho para frente, entre maio e junho, deve sair o resultado, aí os Estados Unidos poderá elevar a tarifa do Brasil novamente. E a gente volta para a mesma situação. Então, é muito importante, Tainá, o sucesso da visita do presidente Lula na Casa Branca nessa negociação que vai ser feita na cúpula de alto nível, né, com o presidente Trump. Por quê? Porque, veja bem, no mundo real, o exportador ele vai continuar inibido
a exportar para os Estados Unidos. Porque, veja, hoje a tarifa é 15%. Eu embarco minha mercadoria no navio, ela vai chegar daqui 45 dias nos Estados Unidos. Quem me garante que daqui 45 dias a tarifa é 10%? Ninguém. Porque eu posso ter uma antecipação da 301, nós não sabemos. Eu tenho convicção que a 301 está sendo um processo político, né? Então, porque a defesa que o Brasil fez foi muito boa, então, pela defesa do Brasil e pela fraqueza das acusações dos Estados Unidos, nós deveríamos vencer. Mas como o resultado não vai ser técnico, vai ser político, eu acredito que nós vamos perder. E com isso, volta a mesma situação. Então, eu hoje não exporto com receio de uma insegurança total de que quando minha mercadoria chegar nos Estados Unidos, a tarifa não seja mais de 15%. Agora, presidente, o senhor estava falando do encontro do Trump, né, previsto agora para a segunda quinzena de março com o presidente da República. Havia muito receio aqui no governo da forma como Lula abordaria a questão comercial, né, as tarifas, principalmente por se tratar de um ano eleitoral e pelos dois terem divergências ideológicas abertas. Essa decisão da Suprema Corte, ela cria um ambiente mais ou menos conflituoso durante esse encontro, na sua avaliação? Eu acho que a decisão da Suprema Corte, ela trouxe, e estava nítido na entrevista coletiva do presidente Trump de ontem, uma raiva muito grande, né? Ele ficou muito descontente com aquela decisão e eu acredito que ele vai fazer alguns movimentos para mostrar para a Suprema Corte e mostrar para a política interna dos Estados Unidos que ele tem força, tá? O presidente Trump é uma pessoa que já se mostrou ser muito pragmático, né? Ele é muito pragmático e ele quer levar vantagem nas negociações que ele promove. Então, logicamente, que ele preferiria sentar à mesa com o presidente Lula com alguma vantagem para ganhar na barganha, né? Ele tem ainda a sessão 301, não vai estar terminada até a data do encontro, mas ela é uma realidade. Ela vai estar pairando ali naquele encontro, né? Por outro lado, o Brasil ele tem vantagens em fazer um acordo com os Estados Unidos. Nós tiramos essa espada da cabeça da indústria brasileira em relação aos Estados Unidos e podemos aumentar o comércio com os Estados Unidos. Então, nós temos o que ganhar. O Brasil, e o atual governo, ele tem mostrado que ele é aberto a negociações, ele é aberto ao comércio, ele quer aumentar o comércio, por isso está na Índia hoje. Do lado dos Estados Unidos, eles também têm o que eles querem. Você citou aí o etanol, mas tem a questão de terras raras, tem a questão das big techs. Existem motivos. Eu vou dizer uma coisa para você. A relação entre o Trump e o presidente Lula, ela parece ser boa, em cima do pragmatismo e não da ideologia de ambos. O que estava emperrando um pouquinho era o segundo escalão, né? Aí o STR, Departamento de Comércio, Departamento de Tesouro, Departamento de Estado lá nos Estados Unidos, eles têm assim uma certa questão com o Brasil ideológica e tal, mas eu não acredito que seja uma questão do presidente Trump. Ele é mais pragmático. Então eu acredito que com essa decisão da Suprema Corte, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Eu acho que é um facilitador para uma negociação, porque antes dessa decisão, o Brasil colocou uma condição: só sentamos para negociar qualquer coisa se tirar as tarifas. Agora, as tarifas já foram retiradas. Existe o perigo de retornar. Então, eu acredito que está mais equilibrado para uma negociação de alto nível como essa. Obrigada, José Veloso, presidente da ABIMAQ, repercutindo conosco neste plantão de sábado a decisão da Suprema Corte e agora expectativa sobre novas tarifas globais anunciadas por Trump. Até uma próxima. Um bom fim de semana. Eu que agradeço, Tainá. Bom final de semana.